Mega feriado na capital paulista preocupa prefeitos de municípios turísticos da região. Caso desrespeitada, medida adotada na cidade de São Paulo para elevar a taxa de isolamento social pode ter efeito contrário com a vinda de turistas para o litoral e a Serra da Mantiqueira. Para frear os efeitos contrários da medida, o prefeito de São Sebastião pede no Ministério Público bloqueio das rodovias durante a folga prolongada. Ubatuba e Caraguatatuba também anunciam medidas para restringir acesso de turistas a partir desta quarta-feira. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão também vai montar uma barreira sanitária na entrada da cidade. Prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, pede a antecipação de feriados municipais e envia projeto para aprovação na Câmara. Com a medida, retorno de professores previsto para esta semana pode ser adiado para o início de junho na rede municipal. São José dos Campos passa dos 500 casos confirmados de coronavírus. Só hoje 5 mortes foram registradas na região pela Covid-19. Em Taubaté, a preocupação é com os casos de dengue. Prefeitura mobiliza equipes para vistorias em imóveis da cidade. E ainda voluntários de Lagoinha se reúnem para a confecção de máscaras. Terça-feira, 19 de maio, as notícias da região agora no Band Cidade, segunda edição. Estamos ao vivo na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. A partir de amanhã inicia o feriado prolongado na capital paulista, previsto no projeto de lei sancionado pelo prefeito Bruno Covas, que antecipou datas comemorativas de Corpus Christi e da Consciência Negra como medida para aumentar as taxas de isolamento e conter o avanço do coronavírus na capital. Pois é, folga que pode se estender até a próxima segunda-feira, com antecipação também do feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado em 9 de julho, conforme projeto de lei encaminhado pelo governador João Dória à Assembleia Legislativa. Mas o mega feriado pensado como medida preventiva para a capital e região metropolitana de São Paulo preocupou as cidades turísticas aqui da nossa região, já que existe a possibilidade de muita gente pegar estrada nos próximos dias rumo ao litoral norte e também à Serra da Mantiqueira. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que está mais uma vez conectado via Skype com o Band Cidade. Olá, prefeito, muito boa noite, obrigada pela participação mais uma vez. Bom, prefeito, após aí muitas críticas, dos prefeitos aqui da região, o governo do estado anunciou, por meio aí do secretário Marco Vignoli de Desenvolvimento Regional, que vai apoiar as prefeituras que desejarem aí realizar ações de restrição de acesso nos próximos dias. Mesmo assim, o senhor apresentou, um pedido de bloqueio das estradas no Ministério Público durante esse feriado aí de 6 dias. Exato, Rosimara e Baldinho, boa noite. É isso mesmo, nós entramos com o pedido de fechamento das estradas, um pedido que não foi atendido pelo Judiciário, portanto as estradas continuam abertas e nesse momento nós estamos tomando as decisões relativo aí à proteção do município de São Sebastião, à defesa da saúde pública. A grande questão é, com esse feriadão, aliás, esse mega feriado criado pela capital e pelo estado de São Paulo, todas as pessoas estão migrando agora para o litoral norte. Aliás, o acesso sul da cidade neste momento está lotado. A grande questão é, decide capital, decide Grande São Paulo, esquecem do litoral. Nós acabamos de receber um telefonema do secretário de Transporte do Estado de São Paulo que colocou a ajuda à disposição no sentido de fechar o município e essa discussão, ela pelo jeito vai se prorrogar agora a noite inteira aqui com toda a nossa equipe para poder tratar desse tema que tanto nos preocupa. Afinal de contas, é muita gente chegando na nossa cidade. Prefeito, independentemente da decisão da Justiça ou do apoio do governo do estado com relação ao bloqueio das estradas, quais medidas a cidade de São Sebastião pretende implantar aí nos próximos dias para evitar aglomerações na cidade? Olha, Baldinho, nós vamos continuar com a nossa fiscalização intensa dos agentes de defesa civil, agentes da Guarda Civil Municipal e também com as forças de segurança de apoio. Temos também as barreiras sanitárias que serão instaladas em todas as entradas de bairro e, claro, agora uma discussão maior, aguardando um posicionamento também do Estado em relação a essa ajuda que até agora não ficou claro. Nós somos totalmente favoráveis ao turismo, mas não nessa época. Nós estamos no meio de uma pandemia e a estrutura de uma cidade
como São Sebastião é pequena para atender tanta gente. Quando eu falo de estrutura, eu falo de estrutura de saúde. Essa é a nossa preocupação, é o momento de ficar em casa. Prefeito, com esse feriado, com esse mega feriado, as praias que estavam liberadas aí para a prática de atividades esportivas individuais seguem liberadas aí de segunda a quinta, como o senhor tinha liberado recentemente? Neste momento, sim, elas continuam liberadas de segunda a quinta para a prática do esporte individual. Portanto, não está autorizado a aglomeração na praia. O que se discute agora é o fato de ter tanto movimento na cidade e a possibilidade da liberação do comércio ambulante. É essa a grande discussão. Nós estamos com mais de 60 dias de isolamento e os nossos comerciantes, todos aí literalmente em casa. Então, há uma conscientização da população local. Por enquanto, as praias permanecem fechadas para essas atividades no decorrer de sexta, sábado e domingo. O que nós estamos discutindo agora é essa novidade chamada mega feriadão. Prefeito, hoje existe uma explosão de casos de coronavírus na capital paulista, mas a gente também percebe o avanço da Covid-19 aqui na nossa região. O senhor acha que há uma certa falha na condução da negociação do governo do estado com relação à nossa região, Vale do Paraíba e Litoral Norte, para prevenir e evitar uma possível explosão de casos da Covid-19 aqui também? Olha, Baldinho, a negociação do governo do estado com a nossa região se deu através do prefeito Felício de São José dos Campos. O que nós temos que deixar claro é que cada cidade tem uma realidade. São Sebastião não tem nada a ver com Campos do Jordão, vice-versa, e se pegar todas as cidades do Vale do Paraíba, cada um tem uma sua característica. O problema é centralizar essa discussão em cidades desiguais. Então, nós não podemos ter essa discussão conduzida dessa forma. A condução tem que ser uníssona, tem que ser igual para todos, mas respeitando as características de cada um. Quando os municípios, como São Sebastião, ficam fora do debate, a confusão acontece. E é isso que está acontecendo no nosso Vale do Paraíba e Litoral Norte. Hoje nós temos, Baldinho, 308 casos de coronavírus aqui na cidade de São Sebastião, que começaram pela região sul, em praias como Maresias, Barra do Saí e Baleia. A nossa preocupação é que toma-se uma decisão na capital e esquece mais uma vez do litoral. Prefeito, rapidamente para a gente encerrar a nossa entrevista, mas o senhor já tem aí um plano de retomada, né, das atividades comerciais. Como que vai ser? Olha, o plano está pronto, foi apresentado ao Ministério Público hoje aqui de São Sebastião e nós temos sim a intenção de fazer a retomada gradual de todos os setores do comércio a partir do 1º dia de junho. É óbvio que todas as decisões serão tomadas com o decorrer dos acontecimentos dessa pandemia. Qualquer decisão que possa ser tomada agora, ela pode ser revista amanhã. Então, nós temos aí um trabalho muito sério, já foi apresentado ao Plano São Paulo, que é o plano de reabertura do Estado, e nós seguimos aí com decisões técnicas e sérias, preservando vidas e a saúde do sebastianense. Tá certo, então. Prefeito Felipe Augusto, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, boa noite. Obrigado pela participação, boa noite, prefeito. E Ubatuba também vai restringir a entrada de turistas no feriado prolongado da capital entre amanhã e domingo. As barreiras sanitárias serão realizadas pela Prefeitura com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual e tem o objetivo de monitorar, orientar e conscientizar todos os passageiros de veículos com recomendação de retorno aos municípios de origem, inclusive. O acesso será permitido apenas para veículos de emergência e de locomoção para atendimento médico, de transporte de abastecimento de suprimentos e de prestação de serviços essenciais que comprovem atividade comercial na cidade. O bloqueio de acesso às praias continua para evitar a aglomeração de pessoas. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão inicia a partir de amanhã uma nova barreira sanitária para monitorar o acesso de pessoas na cidade durante os feriados paulistanos. A ação segue até domingo e será feita no portal e também na SP-50. O caminho do Toriba, rota alternativa, vai ficar fechado nestes dias. Nas barreiras, as equipes medem a temperatura corporal de todos os passageiros dos veículos, verificam sintomas e o local de destino, além de passar informações de que os atrativos, o comércio e restaurantes estão fechados. A fiscalização na rede hoteleira também vai ser intensificada. No último final de semana, 2 pousadas foram fechadas por estarem descumprindo o decreto municipal que impede o funcionamento de qualquer estabelecimento de hospedagem, restaurantes, bares e eventos até o dia 31 de maio.
E após participar de uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com os secretários de Estado Marco Vignoli, de Desenvolvimento Regional, e o João Otaviano, de Logística e Transportes, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, informou que a cidade também vai montar barreira sanitária no feriadão na entrada da cidade com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual. Olha, Rose, a intenção não é barrar, mas conscientizar quem descer a serra. Pela manhã, durante uma coletiva de imprensa, o prefeito anunciou novas medidas de enfrentamento do coronavírus, com ampliação de leitos e aquisição de milhares de testes de diagnóstico na doença na população. Uma das medidas anunciadas pelo prefeito foi a ampliação de leitos exclusivos para atendimento de pacientes com suspeita ou diagnosticados com Covid-19. A partir de agora, parte da UPA, a unidade de pronto atendimento do centro da cidade, passa a funcionar como um hospital de campanha, caso seja necessário um maior número de leitos. Nós já adquirimos as macas, as camas hospitalares, nós temos 10 respiradores, então vai ser na UPA Centro, na UPA Central de Caraguatatuba. Nós isolamos o segundo andar, onde era a parte administrativa da Secretaria de Saúde, nós colocamos em outro prédio, temporariamente, e nós vamos criar ali 100 leitos de isolamento Covid, leitos de enfermaria, com mais 10 leitos com respiradores. É que nós estamos ainda na primeira fase do plano de contingência, que é a utilização dos leitos da Santa Casa e do Hospital Regional. Então, logo que seja necessário, nós entraremos na segunda fase do plano de contingência. Aguilar Júnior ainda anunciou uma nova licitação para a compra de milhares de testes da Covid-19 para a população. Nós abrimos um procedimento administrativo para uma licitação, isso nós devemos publicar nos próximos dias, para a compra de 500 testes PCR e mais 5.000 testes rápidos. Nós estamos correndo para justamente fazer esse mês. Por conta agora da Covid, os prazos de processo licitatório acabaram sendo flexibilizados, diminuindo. Processos que ficavam publicados aí por 8 dias podem ser publicados em 4 dias. Então, nossa equipe está correndo aqui, vendo também a parte orçamentária, a parte financeira. A gente depende muito do governo federal com aquela ajuda aos estados e municípios para a gente conseguir colocar esse processo em prática. O prefeito também confirmou uma redução de mais de 30% na arrecadação do município. Os secretários iniciam agora a renegociação de contratos, já que a Câmara de Vereadores rejeitou um projeto de redução de subsídios do prefeito, vice, secretários e comissionados. O salário seria mantido. Somente nós tiraríamos parte dos encargos, gratificação, o salário do prefeito, vice-prefeito e secretários. Infelizmente, não passou pela Câmara e nossa equipe agora vai começar a trabalhar da onde nós vamos tirar para conseguir manter os investimentos na saúde e dos serviços essenciais. Novas mortes por Covid-19 foram confirmadas hoje na região. Com mais 2 vítimas, São José dos Campos agora contabiliza 28 óbitos pela doença. A cidade também passou hoje dos 500 casos de coronavírus. Em Jacareí, subiu para 10 o número de mortes por Covid-19. Hoje foi confirmada a morte de um homem de 61 anos que tinha histórico de doenças pré-existentes. Jambeiro também registrou nesta terça-feira a primeira morte pela doença. A vítima era um homem de 53 anos que estava internado em Caçapava. Caraguatatuba confirmou a 5ª morte de um paciente de 74 anos com comorbidades, morador do bairro Indaiá. Taubaté chegou hoje a 75 casos confirmados de coronavírus, alta de 108% em relação ao início de maio. E pela primeira vez, a cidade registra casos positivos da doença em bebês. São 2 crianças com 1 ano de idade. Elas passam bem e estão em isolamento domiciliar. No total, a região contabiliza quase 1.400 casos de Covid-19, sendo 64 mortes. Em Jacareí, 13 funcionários de uma mesma empresa foram diagnosticados com coronavírus. Eles e os demais colaboradores da unidade foram submetidos a exames para a detecção da Covid-19. 226 testes foram disponibilizados pela empresa. Os pacientes confirmados com a doença foram afastados para cumprir medidas de isolamento social. O Sindicato dos Químicos informou que vai realizar uma reunião com representantes da Compass Minerals e solicitar que familiares
familiares dos funcionários também sejam submetidos a testes, além da disponibilidade dos resultados de quem testou negativo para a Covid-19. Por nota, a Compass Minerals disse que cumpre todas as medidas de segurança para evitar um possível contágio da doença dentro da empresa. E 2 funcionários da Câmara Municipal de São Sebastião, no Litoral Norte, foram diagnosticados com coronavírus. Eles não apresentavam os sintomas da doença, mas foram submetidos aos exames conforme orienta um protocolo da Prefeitura. Os 2 servidores foram afastados e estão em isolamento domiciliar. Com isso, a sessão que estava prevista para hoje na Câmara foi suspensa. Os vereadores da cidade analisam agora a possibilidade de realizar as sessões de forma online. Depois do intervalo, os perigos além do coronavírus, hein? Em Taubaté, a população também está em alerta com um crescente número de casos de dengue na cidade. É num instante só, agora 7h05.